E aí, pessoal, é, esse vídeo aqui, na verdade, é só para eu me despedir de vocês, né? Agradecer por terem participado do curso e terem assistido ele inteiro. Mas aí eu pensei que ia ficar um vídeo muito curto se eu só chegasse para dizer isso. Então eu preparei aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Então, uma das aplicações que a gente pode fazer, e muitas vezes o que a gente costuma fazer quando está mexendo com VBA, é copiar coisas de um lugar para outro, certo? Então a gente faz uma macro, por exemplo, que pode reproduzir essa tabela em várias abas e alterar essa tabela de acordo com certos dados, ou alguma coisa assim, certo? Então a gente pode fazer esse tipo de coisa, pode, por exemplo, pegar dados de outros arquivos, sem ter que abrir eles e por aí vai. Então, a aplicação que eu queria fazer aqui, e eu não vou mostrar como faz, eu só vou explicar o código, tá? Para não tomar muito tempo de vocês, é a seguinte: eu tenho um arquivo aqui que eu fiz rapidinho de relatório, tá? Então é só uma página genérica, certo? Que tem aqui o relatório referente a alguém, alguma coisa elaborado por alguém, aqui é a data de hoje e aqui é a tabela. Sendo que aqui não tem nada, esse é um relatório em branco, tá? E o nome desse arquivo é relatório novo, que está aí dentro na pasta do drive do curso, tá? Então, eu fiz esse arquivo aqui para servir de um relatório. E eu criei uma macro que pega tudo que eu quero colocar no relatório, já coloca aqui automaticamente e aí salva um PDF para mim e já abre ele. Certo? Então vamos ver aqui como é que ele funciona. Só vou mostrar. Vou apagar isso aqui. Fechar, percebam que eu vou fechar, não vou salvar o que tem aqui. E aí eu quero, por exemplo, fazer um relatório dessa tabela aqui. Imagine que ela está preenchida. Eu vou vir aqui em desenvolvedor, nas minhas macros, e eu vou clicar aqui na de executar essa macro de relatório. E ele vai começar a rodar e ele pede qual tipo de relatório que é, né? Porque lá é genérico. Então eu vou colocar aqui vendas de junho. Por exemplo, as vendas do mês passado. E ele pede seu nome, através daquelas input box que a gente já viu. E aí eu vou dar um OK. Ele está abrindo o arquivo lá de relatório que eu tinha fechado, salvando o PDF, fechou o arquivo. E agora vamos esperar um pouquinho. E aí está pronto o meu relatório. E aqui está um relatório referente às vendas de junho, elaborado por mim na data de hoje, certo? E que ele colocou a tabela que estava lá e acabou, certo? Aqui está sobrando uma página, porque eu acho que eu deixei um cabeçalho sobrando, mas eu vou tirar. E aí é basicamente isso que ele faz, eu achei uma macro legal. A gente só tem que tomar cuidado para quando a gente selecionar a tabela, não ser uma tabela muito grande, né? Porque aí ela ia passar para a página de lá e não ia ficar muito bonito. Então a gente tem esse cuidado de fazer uma tabela pequenininha com todos os dados, que ele funciona direitinho, certo? Então deixa eu mostrar como é que é esse código, eu não vou fazer ele com vocês, porque é só uma extra mesmo, é só para mostrar uma possibilidade. Eu vou vir aqui em macros, relatório e editar. Não é muito grande, percebam que ele é curtinho, e aí vamos ver o que é que ele faz. A primeira coisa é que ele pega o tipo de relatório através daquela caixinha de entrada, certo? E o seu nome através de outra caixinha de entrada. Então deixa eu pausar aqui, ó, e apertar F5. O que é que ele faz? Ele primeiro pede o tipo de relatório, aí você coloca aqui na caixinha. E agora ele pede seu nome, você coloca na caixinha também. E ele guarda nessas duas variáveis, que é tipo específico e o seu nome, certo? E aí esse relatório, essa marca de relatório, pega tudo que você tem selecionado. Então, mesmo se eu quero fazer um relatório dessa tabela, eu deixo ela selecionada. E aí quando minha macro rodar, o que ela vai fazer? Ela vai copiar o que está selecionado, certo? Então ela vai usar aqui o método copy, que serve para uma range, como o que está selecionado é uma range, e vai copiar, certo? E aí a gente não usou o método de copiar nenhuma vez, mas tá aqui uma aplicação dele, que inclusive tem várias, tá? E aí o que é que ele faz? Uma coisa muito massa e muito fácil de se fazer é abrir um arquivo em VBA sem ter que ir procurar pelo arquivo e tal. O que é que você faz? Você dá um workbook, que é a coleção de todos os workbooks, de todos os objetos workbook, que são todas as pastas de trabalho que tem no seu computador, e você usa o método open, certo? Sendo que aí você tem que dizer qual é o que você quer abrir. Aí você só abre aqui parênteses e coloca o nome do arquivo, certo? Então eu quero que ele abra o arquivo com esse nome. E aí vocês têm que ter cuidado com o duplicata, certo? Para não abrir o arquivo errado. Ele vai o primeiro porque ele acha com esse nome. Se tiver mais de um, aí talvez dê errado.
Tá, então tenho só um arquivo de relatório pronto, e é um relatório bem genérico. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Aqui ele. Vamos agora ter um pouco de paciência aqui no computador. E tá aqui. Percebam que aqui está tudo bem genérico, né? Relatório referente a não tem nada, elaborado por não tem nada, então ele vai preencher essa caixinha aqui com o tipo específico de relatório, elaborado por, aí vai colocar o seu nome, e aqui nessa tabela aqui ele vai preencher com tabela de e o tipo de relatório, certo? E aí o arquivo é só isso aqui, e aí eu vou fechar, não quero salvar, e aí a gente vai voltar para o nosso código. E aí o que é que ele faz? Ó, na minha workbook relatório, ele faz aquela hierarquia que a gente mostrou. Ele vai na minha pasta de trabalho relatório novo, na primeira planilha dele, a célula 22, que é aquela célula que tem relatório referente a, eu quero que você escreva relatório referente a, e você quer juntar essa cadeia de texto com outra cadeia de texto, que é essa aqui, tipo específico, que está guardada dentro da variável tipo específico, certo? Então ele vai aqui juntar os dois e vai colocar relatório referente a e o que você escreveu lá na caixa de texto, certo? Aqui na célula de baixo, o que ele vai fazer? De novo, ele fez referência à pasta de trabalho, fez referência à planilha, a célula dentro dessa planilha, usou a propriedade valor e colocou elaborado por e o que está guardado na variável seu nome, certo? Ele juntou aqui através de comercial, então vai aparecer lá, elaborado por e o que você escreveu naquela caixinha e pediu seu nome, certo? E aqui, naquela linha lá que tem um pouquinho maior, falando sobre o que é que tem na tabela, o que é que ele vai escrever? Tabela de, e vai juntar o tipo específico de relatório que você colocou, certo? E aqui você pode mudar também, se você quiser que a tabela seja coisa diferente, depende do código. Aí aqui o que é que ele vai fazer? Ele pegou o que tinha copiado, foi lá na célula, numa certa célula que eu coloquei embaixo do tipo de tabela, e aí ele vai selecionar ela porque ele vai colar depois, certo? Então ele selecionou aqui a célula que eu quero colar, certo? E agora ele colou. Sendo que aqui esse é um tipo de colagem especial que ele só cola a largura da minha tabela, certo? Ele pega aqui, ó, ele vai colar lá só a largura das minhas colunas. Então primeiro eu vou colocar a largura das minhas colunas para não ficar nada assim, por exemplo, quando eu colar lá no meu relatório, e não ficar uma coisa feia assim, porque o relatório já foi em PDF, né? Não dá mais para editar. Então, primeiro ele pega a largura original da sua tabela, certo? E aí como é que a gente faz? A gente dá um ponto paste special, certo? E aí você tem que dizer o tipo de colagem. O tipo que eu escolhi foi esse aqui que cola só a largura da minha coluna, tá vendo aqui? E assim você faz, você dá um paste special e depois você tem que definir qual vai ser o tipo de colagem. Aí você usa uma simbologia um pouco diferente, que é esse dois pontos igual, certo? É o igual por definição, que é esse aqui. Você está definindo qual é o tipo. E aí tem vários tipos, certo? Na verdade tem todos esses que aparecem aqui e cada um tem o seu código, certo? O que eu usei foi esse aqui, manter a largura da coluna original, certo? E aí depois que ele colou só a largura, tá vendo? Aqui ele só colou a largura, ele só alargou as minhas colunas. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai selecionar a célula do começo de novo e vai colar o conteúdo. E aí quando ele colar esse conteúdo agora com os valores da tabela, ele já vai ficar largado bonitinho, não vai ficar nada troncho, certo? E aí percebam que o método paste, tá? O método de colagem, ele não é um método de range, não é um método de célula, ele é um método de planilha, certo? Aqui, ó, Active Sheet, certo? Então, quando vocês forem dar um ponto paste, lembrem de usar o Active Sheet, e aí ele vai colar no que está selecionado já, certo? Então, você seleciona a célula que você quer colar, e depois você dá um ActiveSheet.paste se você quiser colar algo que você salvou, certo? Então, até aqui não tem muitas novidades, talvez só a parte de copiar e colar, e como é que você abre um novo arquivo, sendo que aqui é tudo, dá para entender tranquilo, eu acho, do que a gente já viu, certo? E aqui tem essa linha grandona aqui, ó, que é uma linha bem grande mesmo, que é a linha específica para a gente salvar como PDF, certo? Então o que é que ele está dizendo? Ó, pegue a minha pasta de trabalho, relatório novo, na primeira planilha dele,
na Sheets 1, certo? Então, a primeira planilha que tem lá, eu usei aqui a ordem do índice, porque vai meu relatório, eu só fiz a primeira página, e aqui ele usou o método de exportar como formato fixo, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai salvar aquela minha primeira planilha como um formato fixo. E qual vai ser o tipo de formato? Aí eu tenho que definir aqui também por aquele dois pontos igual, certo? Então, eu vou dar aqui um dois pontos igual, e aqui eu vou colocar o tipo de arquivo. E aí, lembra, e aí tem aquele Excel de novo, né, que é o símbolo de um valor constante que o Excel já tem salvo, que a gente já falou lá no começo. E aí ele colocou aqui o type PDF, certo? Então ele vai salvar no tipo PDF, certo? Aí depois tem que definir qual vai ser o nome do arquivo, certo? Então qual vai ser o nome do arquivo? O nome do meu arquivo vai ser relatório novo, traço, e aí o tipo de relatório que eu escolhi lá, certo? Então se eu escolher relatório novo vendas de junho, vai aparecer o nome do arquivo, vai ser relatório novo, traço vendas de junho, certo? E aqui tem só uma coisa que eu coloquei como verdade, que é o quê? Tem aqui esse Open After Publish. O que ele vai fazer? Ele vai transformar em PDF, tá? E depois que ele terminar de transformar em PDF, ele vai abrir. Se eu não quiser que ele abra, eu coloco aqui um false, tá? Então é basicamente isso. E aí depois que eu já fechei, já exportei para PDF, eu quero fechar aquele arquivo de relatório, certo? Então eu vou aqui, ó, Workbooks, eu defino qual é. Aqui percebam que a ordem é diferente. Primeiro eu dou um workbook.open, depois eu digo o arquivo que eu quero abrir. Aqui, como o meu arquivo já está aberto, eu posso primeiro abrir o parênteses e dizer qual é o que eu quero fechar, tá? Então eu vou colocar aqui relatório novo, .close, e ele vai fechar o arquivo. E aí eu tenho que definir uma configuração. Que configuração é essa? Você quer ou não que eu salve esse arquivo quando fechar? E aí, como eu não quero adulterar a minha pasta original de relatório, eu quero que fique bem genérico, eu não quero que ele salve. Então ele vai dar um falso aqui e vai fechar sem salvar nada. E aí da próxima vez que eu for executar essa macro de novo, ele vai abrir o meu arquivo lá bem genérico em branco, certo? Para preencher os campos ainda. E aí é basicamente essa aplicação que eu queria mostrar para vocês aqui. E essa aqui não vai ser cobrada não, tá? É só um extra. Se vocês quiserem tentar aqui, tá aqui o código para vocês copiarem, eu vou deixar aqui para pausar. E aqui outro detalhe. Percebam que essa linha é enorme, né? Se eu apertar um Enter aqui, ó, normalmente, e sair, ele vai dar um erro. Porque ele vai entender que isso aqui são dois comandos diferentes, certo? E aí vai dar errado. O que você pode fazer quando você tem uma linha muito grande e você quer quebrar ela? Vou dar aqui um... O que você vai fazer? Para dividir esse comando em duas linhas, por exemplo. Se eu simplesmente apertar Enter aqui, ele não vai deixar, certo? Porque ele vai entender que isso aqui são dois comandos diferentes. O que é que eu posso fazer? Aqui eu vou dar um espaço. E aqui tem que ser estratégico, tá? Por exemplo, eu tenho que colocar entre um argumento e outro depois da vírgula, certo? Se eu colocar, por exemplo, aqui, e aí eu tenho que pensar num lugar estratégico, não pode ser no meio do meu comando, certo? Então aqui, ó, entre um argumento e outro, por exemplo, serve antes de eu definir alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer? Eu dou um espaço, certo? Então tá aqui o espaço, vou dar um underline, outro espaço, tá? Feito isso, eu vou apertar Enter. E aí, quando eu sair, não vai dar erro. O que é que ele vai entender? Ele vai executar isso aqui e ele vai entender que o que tem, como eu coloquei essa underline aqui, o que vier na linha de baixo é o mesmo comando, certo? Então ele vai executar isso aqui como se fosse uma linha só. E fica até mais fácil ler o arquivo. Então quem quiser tentar fazer algo parecido, tá aqui o código para vocês copiarem, certo? E aí, só última coisa, último detalhe, é que eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou colocar aqui o meu arquivo para salvar como. Aqui eu vou colocar aqui no meio mesmo, em documentos. Aí o arquivo vai para a parte de documentos, tá? O PDF. Quando vocês verem o tipo do arquivo que eu mandei para vocês, já está aqui com o pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, certo? Então sempre que vocês salvarem, ela já vai estar habilitada para macros e ela já vai salvar o código que você escreveu lá no VBE, no editor, certo? Sendo que qual é o padrão? E aqui só vocês clicarem em salvar que ele já vai salvar os códigos e vai poder executar as macros. Sendo que qual é o padrão? Deixa eu aqui fazer um arquivo novo. O padrão, quando eu vou salvar um arquivo novo por aqui, é parte de trabalho do Excel, é o .xls. Se eu quiser que ele habilite as macros que eu escrevi e salve, eu tenho que vir aqui, parte de trabalho habilitada para macro do Excel, certo? E ele até avisa, deixa eu só desenvolver aqui Visual Basic, e aí eu tenho que vir nessa parte nova que eu criei,
Vou criar um módulo, então inserir um módulo e vou criar um subversível. Subteste 1, célula 1 recebe teste. Certo? Então ela só vai fazer isso aqui. E aí quando eu for salvar esse arquivo, e dar um salvar, ele vai mandar um aviso aqui, ó. Os recursos a seguir não podem ser salvos em parte de trabalho sem macro. Ele está dizendo que o que você escreveu lá no seu projeto, que é, não posso dar tela, eu acho que posso, que é isso aqui que você escreveu no seu projeto pasta 1, isso aqui que você escreveu, não pode ser salvo se você salvar nesse tipo aqui que é parte de trabalho do Excel. Certo? Então, para salvar um arquivo com esses recursos, clique em não e escolha o tipo habilitado para macro na lista do tipo de arquivo. Então, se você criar um arquivo novo e quiser salvar as macros e executar as macros, você tem que vir aqui em parte de trabalho habilitada para Excel. Certo? Agora ele vai salvar tudo certinho. Certo? Então era isso. Vai ser o vídeo mais rápido de todos. E aí no final só queria agradecer muito de verdade que vocês acompanharam o curso. Certo? Desculpa qualquer coisa se ficou muito longo, se alguma coisa eu passei muito rápido ou muito devagar. Eu tentei tomar cuidado e eu percebi que ao longo do curso eu meio que fui deixando a parte de pedir para vocês pausarem e tentarem fazer por vocês mesmos, porque eu estava meio apressado e com medo dos vídeos ficarem muito longos, já tinham alguns de 40 minutos e tal. E aí eu resolvi passar direto, e aí a minha ideia é que vocês fossem pausando à medida que vocês fossem achando certo e fossem fazendo igual. Tá bom? Então, se isso incomodou vocês, perdão. E é isso, espero que vocês tenham gostado do curso, que vocês consigam aplicar na vida de vocês. E aí, como eu já disse no começo do curso, as aplicações podem não ter nada a ver com o que vocês querem fazer em Excel, mas a ideia é que vocês vendo essas aplicações, vocês pensem, eu poderia usar uma parte disso e juntar com uma parte de outra coisa para fazer algo que eu uso, certo? E aí é claro que esse curso é só uma parte bem pequena do que o VBA faz, eu não tenho como colocar muito mais que isso. Mas é isso, se vocês tiverem sugestões de alguma coisa assim, podem falar comigo e colocar no formulário de avaliação do curso, que está aqui na descrição do vídeo no YouTube, e para quem está assistindo pelo site, está aqui embaixo no final da lista de vídeos do curso, certo? E aí vocês podem falar o que vocês acharam do curso e sejam sinceros, tá? É isso, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado de novo por terem participado e até!